Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês. Pastora Marjorie, muito obrigada por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Agora eu sou da AD Campinas, então eu posso dizer que o meu pastor é o pastor de vocês também, amém? Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade e pela vida dos nossos pastores, pastor Manuel Ferreira Neto, pastora Marjorie, e louvar a Deus pela vida das nossas líderes, de todos os obreiros dessa casa, que tem nos acolhido com tanto amor. E Deus se faz presente aqui, o Espírito de Deus se faz presente aqui. E eu quero que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículo 17, você vai entender o que Deus já está fazendo aqui no nosso meio. Porque o que foi cantado aqui neste momento, o que foi louvado, o que foi entregue a Deus através de louvor, tem tudo a ver com a palavra que Ele direcionou para nós nesta noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Repita comigo, por favor. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Como a pastora Marjorie disse, nós somos recém-chegados do Tocantins. E eu acredito piamente que Deus tem um propósito, porque Ele fez uma reviravolta na nossa vida, um giro de 360 graus, para que nós pudéssemos estar aqui. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito com essa vinda. E eu me sinto feliz por estar aqui nesta noite. Eu sou casada com o Crimério. É Crimério mesmo, tá, irmãs? É Crimério, não é sobrenome, não é apelido, é Crimério. Quando eu era solteira, eu desdenhava os rapazes que tinham nomes exóticos. Já aviso para as meninas da Frente Jovem, não façam isso. Pode ser a bênção de vocês chegando. E quando eu conheci o Crimério, eu meio que estava assim, assustada com o nome. Só que aí, quando eu conheci o pai dele, eu descobri que a família inteira era de Cri. Meu sogro é Crisógono, os tios são Crisóstomo, Crisólogo, Crisvalda e Cristina, gente. E engraçado que quando nós casamos, pastor, ele disse assim: não posso sair da tradição dos Cri. Então eu preciso fazer a junção de Crimério com Fabíola. Então vai ser Cribiulo ou Cribiula. Mas eu fui orar e Deus mudou o coração dele. Nós temos uma Esther para a glória de Deus. E esses dias para trás, a Esther ganhou um brinquedo, e veio no brinquedo um menino e uma menininha, um casalzinho de irmãos. E eu não me lembro o nome da menina, mas o que me chamou a atenção foi o nome do filho dela, porque como toda criança, né, gosta de colocar os nomes. E aí eu comecei a ouvir ela falando: agora será que eu vou lembrar o nome do Jupitério? Eu falei, gente, será que ela também vai gostar dos nomes assim diferentes, né? Mas amém. Sou casada com o Crimério e tenho uma filhinha chamada Esther, que é uma bênção. Eles são bênção. E nós estamos aqui, irmãs, por um propósito lindo do Senhor. Você está aqui nesta noite porque Deus deseja dar um direcionamento para a sua vida. Assim como um dia o Senhor virou uma chave na minha cabeça, para me revelar muitas coisas que tem tudo a ver com nós mulheres. Esse eu acredito ser um dos assuntos mais pertinentes para o nosso tempo.
A mulher é uma obra muito especial feita por Deus. Nós conhecemos a história. Quando Deus cria o homem, Ele olha e avalia, porque Ele avaliava tudo que Ele criava. E Ele dizia, isso é bom, isso é bom. Mas chega uma hora que Deus olha para Adão e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea, para que lhe corresponda. E ao invés de Deus pegar ali um punhado de barro e moldar como moldou para fazer Adão, Deus coloca o homem num profundo sono, lhe dá uma anestesia profunda, retira uma costela e então faz a mulher. Eu quero dizer para você que Deus poderia ter nos feito do barro, mas Deus usou um material muito mais nobre. Deus usou tecido, Deus usou medula óssea, Deus usou um pedaço que já havia sido feito, imagem e semelhança de Deus. Deus fez com material que já havia recebido fôlego de vida e sopro do Espírito de Deus. Eu quero dizer que você é especial, que você é preciosa, por mais que a sua caminhada tenha sido difícil até aqui, que talvez alguém apontou e disse que você não valia muita coisa, que você não sabia de nada, que você era ignorante, que você não iria frutificar. Eu quero te dizer que hoje Deus trouxe uma verdade ao teu respeito nesta noite. Em toda a história nós vemos a mulher ser muito atacada. Nós vemos a mulher sofrer de diversas formas. E a gente conhece a história, irmãs. A gente sabe que fomos alvo desde o princípio. O pecado entrou através da mulher. E a partir daí, a mulher começou a carregar um fardo muito pesado. Um jugo muito pesado. Mas em Gênesis 3,15, quando Deus está sentenciando a serpente, sentenciando a mulher e sentenciando Adão, Deus faz a primeira revelação acerca da vinda do Messias. Através da mulher, o diabo fez entrar a vergonha, a culpa, o erro, o pecado, mas aí Deus vem e diz, a última palavra sou eu quem dou. Você envergonhou a mulher, mas eu escolherei uma mulher para frutificar aquele que viria para pisar a cabeça do serpente e te vencer de uma vez por todas. Só que esse pecado gerou consequências. Deus estava dizendo, eu vou mudar a história das mulheres. Mas todo pecado carrega uma consequência. E a partir daí as mulheres começaram a viver em humilhação. Quando Deus faz Adão, Deus já o institui como líder. Adão, ele já era líder no jardim antes de Eva chegar. Deus diz para Adão, Adão, você tem o dever de cultivar a terra, dominar sobre os animais, e você também vai guardar o jardim. Quando Deus diz isso para Adão, Deus está dizendo, Deus está estabelecendo uma hierarquia. Olha, eu dou a ordem, eu sou o soberano, você é minha imagem e semelhança e você está subordinado a mim. Quando Eva chega, estava tudo bem para Eva. Eva encontra um marido ideal. Eva encontra um marido perfeito. Eva encontra um lar perfeito. Não lhe faltava nada. E ela se submetia a Adão sem sentir dor. Adão não passava o dia gritando no Éden, eu sou o grande líder deste jardim, você me deve submissão. Mas Eva também não precisava costurar formas de driblar a liderança de Adão. Tudo era perfeito. Só que com a queda, eles perceberam que algo havia mudado. A liderança de Adão já não era igual.
porque ele já exercia com sentimentos que não era para que ele sentisse. Ele sentia raiva, ele sentia ódio, o trabalho era pesado e ele começa a agir diferente com Eva. E Eva também começa a sentir o peso daquela liderança. Entenda, o pecado trouxe uma dissonância tanto da relação no sentido vertical, Deus para com o homem, como também horizontal, homem para com a mulher. Então eu quero te dizer que o problema não são os homens, o problema não é o sexo masculino, como dizem por aí, mas o problema é o pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas eu vejo na minha frente uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, mulheres fortes e capazes de superar todas as adversidades. Mulheres começaram a sofrer, homens começaram a sofrer. Não foi o que Deus desenhou, não foi o projeto de Deus, mas aí a humanidade vai se desenvolvendo. E chega um momento em que as mulheres falam o seguinte: o problema são os homens. E a gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa resolver esse problema. Nós estamos cansadas, nós estamos sobrecarregadas, nós não temos espaço. Os homens não permitem que a gente trabalhe. Os homens não permitem que a gente saia na rua sozinha. Nós não temos direito de herança. Era uma visão de mulheres que não conheciam a vontade boa, perfeita e agradável do nosso Deus. E aí nós vamos ver uma ideologia nascer. Quando vocês ligam a televisão, vocês ouvem falar sobre o feminismo. E o que é isso, missionária? O que é isso? Será que é tão ruim para nós? Porque o que eu escuto é que essa ideologia deu origem a um movimento que luta pelo direito das mulheres. Então, como isso pode ser ruim? Eu quero dizer para você que, da mesma forma como o diabo usou a serpente e disse para Eva: coma, porque então tu conhecerás o bem e o mal, e certamente não morrerás. Ele usou uma meia verdade para fazer com que Eva caísse no seu papo, na sua história. Existem muitas vozes soprando nos nossos ouvidos, e a gente pega só o que é a meia verdade, mas por trás tem muita coisa. Mas nessa noite o Senhor está dizendo aqui: eu irei trazer a verdade, porque a minha palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E é engraçado que quando a gente vai estudar sobre o feminismo, nós vamos ver que nasceu de uma raiz de amargura. Você acredita nisso? Eu vou contar uma história para vocês de uma mulher que é considerada a proto-feminista. Ela se chama Mary Wollstonecraft. Era uma menina que via o seu pai espancar a sua mãe todos os dias. Ele era um alcoólatra e um pródigo. Tudo que eles recebiam de herança, tudo que eles tinham de patrimônio, ele dilapidava. Usava para sustentar o seu vício com álcool e pagar prostitutas. Todos os dias, Mary Wollstonecraft deitava-se à porta do quarto da sua mãe e dormia na porta do quarto, para que o pai não chegasse e agredisse a sua mãe. E essa menina, vendo um homem, a figura masculina, violentar sua mãe, ser uma alcoólatra, deixar a família na miséria, ela diz: eu preciso mudar essa situação. Só que ela não conhecia a Deus. Então ela começou a buscar alternativas de outra forma. E o diabo aproveitando-se do alto nível de intelectualidade daquela mulher, ela começa a escrever e dizer que todo o problema da sociedade
era por causa dos homens. E essa menina que começa a escrever, ela inicia o movimento feminista, o movimento de libertação das mulheres. Mais adiante, nós vamos entrar no que nós chamamos de ondas do feminismo. Eu estou fazendo só um apanhado para que vocês entendam. Tem muita gente por aí que diz assim: Fabíola, mas o feminismo nunca foi bom. Nunca foi bom. Sabe por quê? Primeiro, que ele nasceu de uma raiz de amargura. Segundo, porque tudo que o diabo faz é matar, roubar e destruir. A palavra de Deus diz que ele é homicida desde o princípio. Ele é quem rege o mundo, mas quem rege as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Ele muda histórias. Eu sei que muitas mulheres sofrem. E eu acho engraçado quando eu leio a história da Mary, porque eu cresci sem a figura paterna. Inclusive estar aqui hoje é como ver a história de Mefibosete. Porque na cidade de Itapecerica da Serra, eu morava quando tinha 5 anos de idade. E naquela cidade a minha família foi destruída. Minha mãe voltou para o interior do Tocantins e o meu pai ficou onde está até hoje. E eu cresci com uma carência paterna muito grande. Eu cresci vendo a minha mãe tendo que se esforçar muito para sustentar os seus 2 filhos. Quando nós chegamos lá, minha mãe se deparou com uma realidade muito difícil. Além de estar sem o marido, com 2 filhos para criar, os meus avós estavam doentes. O meu tio, que ainda não havia se casado, morava com os meus avós. Esse meu tio havia tido um surto psicótico e estava com um diagnóstico de esquizofrenia. E a minha mãe precisou lidar com toda essa situação. Mas quem tem uma mãe de oração, quem tem uma mãe de fé, não permite que raiz de amargura penetre no coração dos filhos. E quando eu queria me levantar e me revoltar e dizer foi a culpa dele, nós estamos passando isso por causa dele, ela dizia: a sua realidade não vai definir o seu futuro, a sua condição de hoje não vai definir o seu futuro. Nós vamos orar e Deus vai mudar a nossa história. Mulheres se reuniram para combater o mal que elas não entendiam que era o pecado, que era o pecado governando, que era o pecado fazendo com que os homens não amassem as suas mulheres, como a Bíblia, a palavra ordena. E aí então na primeira onda do movimento feminista, eu já te garanto, não há nada de bom, porque é quando nós começamos a ver as primeiras clínicas de aborto serem abertas, inauguradas no bairro do Brooklyn, nos Estados Unidos. Talvez você vai se lembrar, mas e o sufrágio? Quando a gente estuda, a gente descobre, pastora Marjorie, que o sufrágio nada mais foi do que uma conquista que os homens quiseram nos dar. Sabe por quê? Porque foram partidos políticos movimentados por homens que disseram para Emmeline Pankhurst: vai, movimente as mulheres e peça o direito de voto, porque nós iremos dar o respaldo a vocês, porque o Partido Trabalhista da América precisa crescer. Um partido de esquerda que já se movimentava debaixo de uma ideologia anticristã. Na segunda onda do movimento feminista, a figura mais importante para o movimento é Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir disse que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Que você só está de vestido, que você só é menina hoje, mulher hoje, porque a sua família, ao te receber, te deu o nome de menina, te vestiu como menina e disse que você seria uma menina. Foi aqui que nasceu a ideologia de gênero. Quando a nossa líder das crianças veio aqui e disse que nós precisamos estar atentos, é uma verdade. Nós precisamos estar atentos, e essa ideologia não começou ontem, não começou há 5 anos atrás.
Essa mulher escreveu um livro chamado O Segundo Sexo e começou ainda em 1943 a implantar a ideologia de gênero. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que macho e fêmea os criou, a imagem e semelhança de Deus os criou para viver em família e refletir a imagem e semelhança de Deus. Você foi criada para revelar a imagem do Deus invisível. Você é a parte visível de um Deus invisível. Mas o que a ideologia de gênero faz é justamente isso: roubar a nossa identidade. E se eu não sei quem eu sou, se eu não sei para onde vou, eu não cumpro o propósito. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite que o Senhor vai firmar a sua identidade de filha, porque o preço que Ele pagou na cruz do Calvário foi muito alto, para que venham vozes soprar e dizer que você pode ser quem você quiser, que você pode escolher ser quem você quiser ser. Não, você é projeto de Deus. Existe uma palavra liberada sobre a sua vida, e é uma palavra de vida, de prosperidade e de cumprimento de propósito. Na segunda onda começou o que nós conhecemos por empoderamento feminino. Gente, como isso é sério. É muito sério. Talvez você vai falar, mas Fabíola, o empoderamento é fazer com que as mulheres trabalhem, com que as mulheres saiam de casa, tenham sucesso profissional. Não. O empoderamento diz para a mulher que ela é a sua própria fonte de poder. Mas a palavra de Deus diz que sem Ele, sem Jesus, nada podemos fazer. O Evangelho diz: sacrifique-se. E o mundo grita: empodere-se. E nós entramos em conflito. E a mulher cristã pós-moderna às vezes não sabe qual caminho seguir. Eu sei que todas nós que aqui estamos temos um desejo profundo de agradar o nosso Deus, de viver para a glória dEle. Só que nós estamos nos perdendo na caminhada. E essas mulheres, essas teóricas feministas começaram a dizer: o caminho para empoderar as mulheres é tirá-las de dentro de casa. Kate Millett escreveu o livro Política Sexual. E ela dizia o seguinte no seu livro: vamos empoderar as mulheres, mas na verdade o que nós queremos é fazer com que a família patriarcal seja destruída. Existe uma guerra travada contra a minha família e a sua família. Mas eu quero dizer para você que o primeiro projeto de Deus foi a família. Foi a família. E é por isso que a sua família está debaixo da potente mão do Senhor. Ele vai guardar os seus filhos. Ele vai guardar o seu marido. Ele vai guardar essas mulheres. Ele vai guardar você jovem na faculdade. E o empoderamento diz que mulheres não precisam se submeter à liderança do homem. E nós estamos vendo meninas até mesmo dentro da igreja sem querer casar. Mas eu quero dizer para vocês, moças solteiras, onde vocês estão? Tem alguém? Se você não pensa em casar, a Bíblia diz que os solteiros precisam se dedicar à obra do Senhor. Se você não vai casar, você não pode namorar. Quem não quer casar, não namora. Vive uma vida casta. Porque você vai namorar para quê, se você não pensa em casar? Você vai pecar. Você vai sair do propósito do Senhor. Mas, infelizmente, essa erva daninha foi disseminada na nossa cultura por séculos. E nós vemos mulheres crentes criando filhas para não casar, criando filhas
para serem excelentes profissionais, tudo bem. Mas em último plano a família. E quando se casam, não querem ser mães, são mães de pet. Eu quero te dizer que o projeto de Deus, o filho que Deus quer te dar não é pet coisa nenhuma, porque pet não prega a palavra, pet não ganha almas para Jesus, pet não vai morar no céu. A gente fala que ama crianças, quantas nós temos? Se eu amo sapatos, eu tenho um monte de sapato. Se eu amo vestidos, o closet não cabe mais. Se eu amo livros, eu tenho uma biblioteca invejável. Todo dia o entregador está na porta. Livro. Quantos filhos nós temos? Um dia, tudo que existe no mundo será destruído. As mais altas torres, os mais altos arranha-céus, as bombas atômicas, os aviões, tudo que é mais tecnológico será destruído. Mas a única coisa que permanecerá para a eternidade é o que a gente gera aqui. Os seus filhos são eternos. E eles são os propagadores do evangelho no amanhã. São os pastores, são as missionárias, são os cantores, são os missionários lá fora. Pet não prega a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra os animais. A gente até tem. Eu amo, principalmente cachorro. Dei muito trabalho para minha mãe, porque todo cachorro que eu achava na rua eu levava para casa. E depois o dono ia buscar, porque descobria que quando sumia já sabia, a Fabiola deve ter pego. Mas a gente precisa viver de acordo com a palavra de Deus, porque tudo isso faz parte da ideologia feminista para destruir a família. E aí a Kate Mellitt vai dizer o seguinte: essas mulheres, elas precisam sair de casa. Elas precisam trabalhar no mínimo 8 horas por dia, porque os seus filhos serão deixados em escolas de tempo integral e serão doutrinados pelo governo. A educação será transferida para o governo e não serão mais das famílias. Isso te parece familiar? Foi escrito em 1973 e hoje nós estamos vivendo isso. Eu sei que muitas de vocês saem de casa para ganhar o sustento, mas também tem muita mulher. Olha, pastor, eu vou falar porque eu não acho que eu vim de tão longe para ficar retendo o que Deus me entregou. Tem muita mulher saindo de casa, mesmo tendo um marido que dá conta de tudo, que paga água, paga luz, compra comida, paga escola, compra roupa, não nega nada. Mas ela está saindo de casa e tem coragem de pegar o seu pequeno e deixar na mão de estranhos, sem saber o que está sendo ensinado. E nem tempo ela tem para conferir o material da escola, para saber o que está sendo ensinado lá, porque você está vivendo um empoderamento e esquecendo que a palavra de Deus te dá uma orientação diferente. Eu tenho amigas que vieram e me procuraram e disseram: Fabiola, eu saio de casa para ganhar um salário mínimo. O meu marido dá conta de tudo dentro de casa, só que eu não dou conta de pedir as coisas para ele. Me dá um negócio, uma raiva, uma angústia, e eu prefiro sair para ter o meu dinheiro. Eu falei: já está errado, não existe seu dinheiro. Não existe o dinheiro dele, porque a mulher de Provérbios 31, ela trabalhava, mas ela fazia tudo para benefício do lar. Às vezes a gente não se dá conta de que existe uma força maligna, diabólica trabalhando, e a gente está achando que está tudo bem, que é tudo normal, e não é normal não. Jesus Cristo está vindo e Ele precisa de famílias fortes, de famílias corajosas para romper com este sistema. A base do empoderamento diz mais:
mães ausentes, crianças precocemente erotizadas, casamentos sendo feitos de qualquer forma. Resultado, famílias fracassadas. Eu sei que essa palavra, talvez para alguém aqui vai doer muito, e você não vai gostar e não vai querer receber. Mas Deus não fala com ausentes, Deus fala com presentes. E se você está aqui nesta noite, se não é exatamente para você, mas você vai levar essa mensagem para sua vizinha, para sua prima, para sua nora, e você vai dizer: Deus te chamou para fazer a diferença nesse tempo. E se precisa abrir mão de algumas coisas para viver o propósito de Deus, nós vamos abrir mão. Engraçado que mais adiante, na terceira onda, surge uma mulher chamada Judith Butler. Ela é nossa contemporânea. E a Judith Butler vai dizer o seguinte, que de fato não existe só o sexo masculino e o sexo feminino, que são vários, que existem vários gêneros, e nós estamos vendo isso sendo pregado, sendo ensinado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. E sabe por quê? Porque o diabo está desejoso por uma geração sem identidade. A minha feminilidade está diretamente ligada ao meu propósito. A masculinidade dos homens estão diretamente está ligada ao propósito desses homens. Eu não posso cumprir o propósito de Deus rejeitando quem eu sou enquanto mulher. Talvez você está pensando: quer dizer que eu não posso trabalhar? Quer dizer que eu não posso mais ser quem eu sonhei para ser? Não. Você pode. Vocês se lembram de Débora? Débora foi uma juíza escolhida pelo próprio Deus. Só que quando a gente vai para a palavra, a própria palavra diz: Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. Todas as vírgulas que existem na Bíblia têm um propósito. Tudo tem um propósito, e a Bíblia está dizendo: Débora foi escolhida por Deus para estar no alto posto, mas Débora era mulher, Débora era esposa, possivelmente ela era mãe, se não era mãe biológica, ela foi levantada como uma mãe espiritual sobre a nação de Israel. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você pode sim sonhar com lugares altos, mas você precisa estar lá, não para chegar em casa humilhar o seu marido, não para dizer eu sou a grande empoderada, mas para dizer eu estou lá para glorificar o nome do meu Deus e para servir quem precisa. Você vai servir a Deus sendo mulher aonde você estiver, onde você for plantada, porque mulher é atenciosa. Mulher é mãe, se não é biológica, é espiritual. Você vai adotar colegas em oração. E os homens, eu acho engraçado, pastora, que todas as vezes quando a gente fala desse assunto, os homens, eles começam a crescer, né? Eles começam assim, ó, as mulheres estão, ó. Só que a palavra de Deus diz que as mulheres precisam se sujeitar aos maridos, mas a palavra de Deus também diz que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo ama a igreja e por ela se sacrifica. Que o homem, ele não faz mal à esposa, porque é como se estivesse fazendo mal à sua própria carne. E que é necessário um conserto para que as suas orações não sejam interrompidas diante de Deus. Enquanto o empoderamento diz: vai mulher, seja autossuficiente. Aí os homens, o que estão fazendo? Recuando. Mas eu creio que quando você se posicionar dentro da sua casa como a mulher que Deus quer que você seja, a realidade da sua casa será mudada. Se tiver um homem recuando, você já sabe, você sabe como guerrear, como lutar, porque a mulher que realmente tem poder, o poder que provém de Deus, ela sabe que não é no grito, que não é no braço, mas é de joelho dobrado, é de boca no pó, clamando e pedindo
pedindo socorro que vem do alto. A terceira onda veio para trazer de uma vez por todas o que nós conhecemos por ideologia de gênero e mentalidade trans. O feminismo diz que coloca as mulheres num lugar de honra, de destaque. Mas no dia 8 de março, o que nós mais vimos foram concursos de beleza, que as ganhadoras, as vencedoras eram mulheres trans, ou seja, homens do sexo biológico, né, masculino, cromossomos XY, vencendo o concurso de beleza que era para uma mulher receber o título. Nós vemos atletas, homens disputando com mulheres. Tem a história de um que ficava na posição quase de número 500 na natação. E depois de passar pela transgenitalização, mas continuar com 7 vezes mais testosterona no seu corpo, está ganhando em primeiro lugar e desbancando as mulheres. Você pode perceber com isso que existe uma grande mentira do diabo, que diz para nós que nós teremos um melhor lugar, que nós teremos direitos iguais, quando na verdade está destruindo toda a nossa geração. Mas eu quero dizer para você que existe uma promessa da parte do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quem mais incluiu as mulheres foi Jesus. Jesus veio de uma mulher separada, uma mulher que Deus olhou e achou graça e falou: é essa que vai gerar o meu filho. Jesus veio para incluir as mulheres. Fico me lembrando de Jesus com aquela mulher adúltera diante dele. Jesus escrevia no chão. As pessoas chegaram com aquela mulher, e eu imagino a cena, aquela mulher enrolada em lençol, porque a palavra de Deus diz que ela foi pega em adultério. Foi em flagrante. E provavelmente ela não teve nem tempo de se recompor as suas vestes. E chegam com aquela mulher diante de Jesus, e aí Jesus começa a escrever no chão. Sabe o que é mais lindo? Jesus começa a escrever no chão para que as pessoas tirassem os olhos daquela mulher e olhassem para ele escrevendo no chão. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupa com a minha reputação e com a sua. Jesus tem zelo por mim e por você. Jesus nos protege, Jesus nos envolve em seus braços de amor. E quando todo mundo queria condenar, porque era lei, Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aquela mulher então tem o perdão de Jesus, e ele diz: vá e não peques mais. Eu não sei qual é a sua história nesta noite. Eu não sei se você veio de um passado feio, de um passado que é socialmente, que é condenado pelas pessoas, que talvez alguém até te olha feio, mas eu quero te dizer, se tem alguém que se preocupa comigo e com você, esse alguém é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é capaz de tirar a atenção para si, voltar a atenção para si, para que as pessoas não prestem atenção em nós, nos nossos erros, nos nossos fracassos. Quando Jesus esteve com a samaritana, ele disse: eu sou a água viva, eu sou o Filho de Deus. Ele se revelou a ela. E uma mulher que ia fora de horário para pegar água, para não encontrar com ninguém. Talvez você está aqui e já viveu essas situações. Eu não quero me encontrar com ninguém. Eu não aguento mais ser perguntada. Eu não aguento mais ser questionada. E Jesus marca um encontro com você nesta noite para te dizer: eu posso aliviar o seu fardo, eu posso aliviar o seu cansaço, porque eu tenho a água que mata a tua sede. Eu tenho resposta para os teus problemas nesta noite. O cristianismo foi o que mais incluiu as mulheres. As mulheres estavam durante o ministério de Jesus. As mulheres estavam na crucificação de Jesus.
E as mulheres estavam na ressurreição de Jesus. Eu quero te dizer que você está incluída no plano dele. Você está incluída no plano dele. Só que nós precisamos nos atentar para algumas coisas. Nós precisamos buscar viver o projeto de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos falar: Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Onde é que eu preciso estar? O que é que eu estou fazendo de errado? Me mostra, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola se torna feminista. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola se torna feminista. Eu posso dizer isso para vocês sem medo de errar. Talvez você está aí pensando: como é, Fabíola, que eu posso ser submissa a um homem que me causa dores? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui viram seus pais fracassar. Eu sei que a realidade de algumas aqui é de um marido que, mesmo vindo para a igreja com a Bíblia na mão, ele não entende que você precisa ser honrada, porque você é considerada um vaso frágil e não é fraca, não é fraco, é frágil. E o que é frágil a gente protege, a gente tem mais cuidado. Quando alguém vai pegar, a gente fala: cuidado, cuidado, é frágil. Para embalar na mudança, passei por isso. Falava: olha, cuidado, embrulha direito, porque pode quebrar, é mais frágil. Eu sei que na sua casa, talvez você ainda não convive com um marido que honra a palavra de Deus como deveria. E quando eu estudava essa palavra, eu disse: Senhor, o que eu falo para essas mulheres? Como ser submissa a um homem que ainda não entendeu o projeto, o propósito e não vive a palavra? Sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Diga para essas mulheres que elas são mulheres diamantes. O carvão e o diamante possuem a mesma formação, a mesma matéria, o carbono. Só que quando o carvão aguenta a pressão e a temperatura, se transforma em diamante. E o Senhor diz nesta noite para alguém aqui: aguente um pouco mais, suporte um pouco mais, permaneça um pouco mais na minha presença, porque enquanto você está passando por este vale, eu estou fazendo de você um diamante, e você brilhará em todos os lugares. O seu valor é superior, você tem bagagem, você tem resistência para ajudar e auxiliar as próximas gerações. Como ser submissa a um homem que só parece que faz aborrecer? Como ser submissa nesses casos? Bem-vinda ao mundo dos adultos. Crianças fazem só o que querem. Elas acham que só podem fazer o que querem. Só que adultos não. Mulheres adultas fazem o que precisa ser feito. E talvez você está pensando: a gente recebe uma palavra dessa, a gente precisa melhorar dentro da nossa casa, mas e os homens? E o Senhor diz para você nesta noite: comece de você. Porque a mulher sábia edifica a casa. E nesta noite essa igreja está cheia de mulheres sábias, mulheres que buscam no Senhor como agir, como proceder. E eu quero convidar você a se colocar de pé neste momento. A palavra de Deus diz que todo aquele que carece de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele é abundante para oferecer. Como eu posso edificar a casa sendo ausente? Vocês já pararam para pensar nisso?
Sabe o que é edificar? É quando você tem um projeto feito por alguém que tem autoridade, um arquiteto, um engenheiro, e aí você tem um projeto a ser executado. Então você vai edificar. Só que não tem como edificar sendo ausente. Se você fosse construir, você jamais contrataria um mestre de obras que só pudesse chegar no final da tarde no terreno para edificar. Você jamais contrataria um mestre de obras que dissesse: olha, eu tenho muitos afazeres lá fora e eu só posso edificar a sua casa à noite. Não é isso que o Senhor espera de mim nem de você. Só se edifica uma casa sendo presente. Talvez você vai dizer: mas eu preciso estar lá fora. Você precisa, mas quantas vezes você orou para Deus abrir portas para o seu marido para que você não precise sair? Quantas vezes você pediu a Deus: Senhor, prospera o meu marido para que eu possa ser mãe em tempo integral, para que eu possa cuidar da minha casa, para que eu possa estar vigilante, para que eu possa ser como a Jael, que quando o inimigo vem, eu estou a postos, eu estou preparada, eu estou pronta para derrotar o inimigo. Débora tinha destaque. Débora era mãe espiritual de Israel, julgava Israel. Quando o Senhor revela a ela que a honra não seria de Baraque, ela diz: Baraque, a honra não será tua, mas de uma mulher. Certamente todas as pessoas, os filhos de Israel, pensaram: com certeza é de Débora, porque Débora vai para a batalha. É Débora que é a juíza, Débora que chamou a atenção dele para que ele pudesse ir para o campo de batalha. Mas Deus olhava para uma dona de casa e dizia assim: é você que vai derrotar o inimigo do meu povo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você sente uma pressão social para estar lá fora. Pessoas da família, pessoas da igreja te cobram. Você se sente cobrada. Mas o Espírito Santo diz nesta noite: a maior herança que eu posso conceder neste plano, nesta vida, está no lar, está na família. São filhos, são almas eternas que serão devolvidas a mim, que um dia eu e você teremos de prestar contas. É um lar para edificar, são mulheres da frente jovem para ajudar. A minha sabedoria, o meu conhecimento, eu preciso ter tempo, eu não posso estar tão ocupada, porque Jesus vem, porque Ele está às portas, porque o Mestre vem, porque eu não fui chamada para fazer parte desse sistema, porque eu não fui chamada para ser empoderada, mas para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sei que pode ser difícil, mas se você quiser, o Senhor tem toda a bênção dele para te entregar, todo o discernimento do Espírito Santo sobre a sua vida, para ter equilíbrio, para governar a sua casa, para não terceirizar tudo que é da sua casa e tampouco a criação dos seus filhos. O profeta Malaquias profetizou que antes da vinda do Messias viria o espírito de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Passam-se 400 anos e Deus não fala, até o anjo Gabriel visitar Zacarias. E ele diz a respeito de João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Messias. E ele fala a mesma coisa: o teu filho será cheio e virá adiante dele o espírito de Elias, para reconciliar pais aos filhos
e os filhos aos pais, para preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus dizendo: eu estou enviando o espírito de Elias para converter o coração das mães aos filhos, dos pais aos filhos. E aí eu converto o coração dos filhos aos pais e levanto um povo bem disposto para pregoar as boas-vindas, para pregar o Evangelho, para fazer a diferença, para romper com este sistema, para estar pronto para a chegada do Filho de Deus. Eu não sei você, mas eu vejo Jesus vindo aí. Eu vejo Jesus vindo aí. E é por isso que Ele tem pressa de que a minha casa entre em concerto, que a sua casa entre em concerto. Esteja pronta para frustrar muitas expectativas sociais. Só que aí eu me lembro de quando Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Este texto está inserido na oração de Jesus pouco antes da crucificação. Ele instruía os discípulos e depois no capítulo 17 ele faz uma oração e ele diz: a minha palavra está neles, eles aceitaram e por isso o mundo os odeia. Eles são odiados por causa da palavra que eles aceitaram. Mas eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus precisa de você aqui, minha amada. Jesus precisa de você para fazer a diferença. Não é para se misturar com as empoderadas do seu trabalho, não. Mas é para que elas olhem e digam: essa aí é diferente. Tem algo diferente na vida dela. O que é que ela faz que todo mundo quer estar perto? O que é que ela faz que quando ela ora as coisas acontecem? Jesus conta com você para fazer a diferença neste tempo. E Jesus não pede ao Pai para que nos tire do mundo, mas para que nos livre do mal. Você não vai mais errar o caminho, porque todas as vezes que chegar uma oferta para você, você vai dizer: Senhor, faça o teu Espírito se comunicar comigo, eu não posso errar. Sabe por quê? Porque para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Mas você sabe que o seu lugar é o céu, é a eternidade. Então, o seu lugar não é onde você quiser, mas onde Deus disser. É onde Deus disser. Se é tempo de ficar em casa, fique em casa. Se é tempo de sair para trabalhar, seja uma mulher de Deus onde você estiver. Seja uma Esther, seja uma Débora, mas faça tudo para a glória de Deus. Se lembre que o seu primeiro ministério é a sua família. Se a sua família não estiver bem, nada fará sentido. Não adianta chegar bonita e cheirosa, escovada aqui na igreja. O Senhor conta comigo e com você para fazer a diferença. E aí o Senhor diz: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você não vai mais andar errando, você vai andar na verdade. Você não é deste mundo, você é do céu. Você sente saudade de lá porque você veio de lá. E em nome de Jesus eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua casa. Pegue na mão dessa mulher que está do seu lado. Pegue na mão dessa mulher. E nós vamos orar. Nós vamos esmagar a cabeça do diabo. Ele tem tentado. Recebe a força. Recebe a unção.
sobre o teu povo, sobre essas mulheres escolhidas, separadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, escuta aqui. Você não vai chegar na sua casa hoje da mesma forma que você saiu. Você vai chegar diferente na sua casa. Você tem propósito de Deus. O diabo não vai destruir a sua identidade. Quando tiver difícil ser submissa, você vai falar: Senhor, me enche do teu espírito, porque a tua palavra diz que eu não posso me embriagar com vinho, mas que eu posso ser cheia, me embriagar do teu Espírito Santo. E quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu começo a salmodiar. Eu não praguejo mais, eu não xingo mais, eu não digo coisas profanas dentro da minha casa, mas eu abençoo, eu profetizo sobre a vida do meu marido, que ele vai ser um homem transformado pela tua verdade, santificado pela tua verdade, modificado pela tua palavra, cheio do teu Espírito Santo. Ele vai cuidar de mim, ele vai cuidar dos nossos filhos, ele vai ser honrado nas praças, o nome dele vai ser celebrado, porque eu declaro que na minha casa não vai ter divórcio, que na minha casa não vai ter falência, porque eu sou uma mulher posicionada, eu sou uma mulher cheia do Espírito de Deus. Você nunca mais vai dizer para sua filha: para que pensar em casamento? Não, você nunca mais vai dizer isso. Você vai dizer: olha, eu não tenho talvez um bom testemunho que aconteceu na minha história. Talvez eu fracassei no casamento. Talvez você tenha fracassado, mas você não vai aceitar que essa história se repita na vida dos seus filhos. Foi isso que a minha mãe fez. Ela orava todos os dias. Foi difícil. Às vezes eu ficava muito revoltada. E ela falava: minha filha, essa história não vai se repetir na sua vida. E você vai declarar na vida dos seus filhos. Você vai orar quando eles estiverem dormindo, porque por muitas vezes eu acordei com a minha mãe orando na minha cabeça, ungindo os meus pés, as minhas mãos, e declarando que a história dela não iria se repetir na minha vida. Não foi para chutar o balde que Deus te chamou. Não foi para jogar a toalha que Deus te chamou. Se você tem fé, você vai orar nesta noite e você vai dizer: Senhor, existem áreas que eu preciso mudar. Tá difícil porque lá em casa as coisas estão meio bagunçadas. Mas você vai parar com a síndrome de Adão e Eva, de jogar a culpa, e você vai começar a fazer diferente, porque o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, e a igreja é feita de famílias, e você foi chamada para edificar. Você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade na minha casa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. E eu quero te pedir, ó Pai, vai na casa de cada uma das tuas filhas. Tu sabes a necessidade peculiar de cada uma. Tu sabes onde dói. Tu sabes onde é a ferida. Tu sabes onde estão os traumas escondidos. Tu sabes a forma como foram concebidas. Ó Deus, Tu sabes onde há sentimento de rejeição, de inferioridade, de fracasso. Mas eu quero em nome de Jesus declarar vida sobre essas mulheres. Eu quero declarar prosperidade espiritual. As famílias delas não serão destruídas. Ó Deus, visite o trabalho, visite as mulheres de influência. Senhor, em nome de Jesus, as coloque em lugares de posição, mas para honrar o Teu nome, que elas sejam intencionais
posicionais, Senhor, que elas sejam como Esther, que elas sejam como Débora, que elas sejam mulheres posicionadas, dispostas a arriscar até a vida pela defesa do teu evangelho. Revista as tuas filhas com a armadura do Espírito Santo e sela esta palavra em seus corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você toma posse dessa palavra, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Eita, Jesus. Aleluia.